Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo, mais um sermão na série de estudos em Mateus. E eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Vamos lidar com versos 20 a 24. Mateus 11, de 20 até 24. Escute com atenção a leitura da palavra de Deus. Assim diz as Escrituras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós agradecemos por nos trazer essas lindas palavras e difíceis e dolorosas que o Senhor Jesus nos deixou. Elas falam de seriedade, elas falam de juízo, mas elas também apontam para a salvação. E nós pedimos que ao considerarmos, o Senhor trate nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Não seria estranho, pensa comigo, alguém tomar conhecimento de algo que é público e notório e que muda a vida toda, mas não agir de acordo? Imagina, por exemplo, alguém que comprou passagens, ingressos, hospedagem para ir ao Japão agora no meio do ano para assistir às Olimpíadas em loco. E assim, que louco isso, né? Você gastou um dinheirão no ingresso para a festa de abertura, por exemplo, que é um dos ingressos mais caros, né? É muito caro, mas é a festa de abertura. Acender a pira olímpica e tudo aquilo. Você conseguiu os ingressos para ver a quartas de final do polo aquático, um dia no estádio olímpico assistindo atletismo, saltos, corridas, arremesso. Você está aí na esperança, vai que calha, né? De você estar lá quando surge o novo Usain Bolt. Não vai ter outro não, tá? Mas você comprou ingressos para ir ver vôlei de quadra, saltos ornamentais, luta greco-romana, você conseguiu um ingresso ali para as rodadas iniciais do basquetebol, tá torcendo para quem sabe pegar o time dos Estados Unidos, os jogadores da NBA. Você foi atrás de passagem, viu várias possibilidades e você encontrou uma muito boa, vai pela Emirates, passa um dia em Dubai, vai ter umas horas lá antes de seguir até Tóquio. Hotel, ingressos, tudo reservado, tudo pago. Você tem um ticket de trem para ir dar uma passeada e conhecer o Monte Fuji num dia em que você não vai ver nenhum jogo. Você tem investido muito nisso. Mas saiu uma notícia. O Comitê Olímpico Internacional adiou os jogos. Não se sabe para quando ainda, no máximo até o meio do ano que vem, mas não se sabe quando ainda. Agora imagina que você ouve essa notícia e sabe o que você faz? Você vai assim mesmo. Você vai para o aeroporto. Você consegue adaptar, remarcando, fazendo uma outra conexão maluca e vai para Tóquio via Addis Abeba, você chega lá. Você vai lá no dia que estava marcado para ser a cerimônia de abertura e você vai lá com o seu ingresso impresso na mão. Você está lá com o seu celular, com power bank para ter bateria extra, você está com o seu chip de dados internacionais para você poder ter internet, ficar transmitindo de lá. Você foi assim mesmo, mesmo com a notícia de que não ia ter nada. Óbvio, você vai chegar lá e não vai ter ninguém. Loucura, né? Ouviu que foi cancelado, sabe da situação, público e notório, mas vai assim mesmo. Como se ignorar a questão fizesse a questão sumir. Afinal, tinha muito investido no coração e na carteira e não levou a sério as notícias que se fazem urgentes. Hoje nós iremos ver se você está agindo assim, ignorando uma notícia que diz respeito a muito mais do que um mero torneio esportivo, mas diz respeito ao futuro da humanidade, ao futuro do planeta, ao futuro de toda a criação. Hoje aqui em Mateus 11 nós vamos considerar que à luz do Evangelho devemos estar entre aqueles que se arrependem e creem. Simples assim. À luz do Evangelho devemos estar entre aqueles que se arrependem
e creem. A gente vai ver isso em duas partes, tá? A gente não vai organizar o texto em alguns versículos para cada parte, são as duas partes lidando com todos os versículos. Mas a primeira verdade que eu quero que você veja é que há muitos que se recusam a crer, mesmo recebendo toda a evidência e informação que precisavam. Veja, onde nós estamos? Nós estamos aqui numa sequência de eventos muito interessante. Começou com um pedido vindo lá de João Batista, lembra? Quando ele estava no cárcere, onde estava colocado injustamente. João estava desanimado, João estava esmorecendo, e João pede confirmação a Jesus acerca de se ele é mesmo aquele que estava por vir, ou se eles devem esperar algum outro. E Jesus responde, manda responder para João, apontando para os sinais. Os sinais que, conforme as profecias, iriam sinalizar a chegada do Messias. Textos de Isaías, por exemplo, mostrando que o Messias está vindo sim, perfeitamente se cumprindo nele. É ele mesmo, é Jesus o Messias. O pessoal se foi, Jesus então agarrou a situação para começar a ensinar a turma que estava ao redor. Jesus é mestre nessas coisas. Acho que você se lembra, no sermão anterior, a gente falou sobre Jesus mostrando a grandeza e elogiando o próprio João, dizendo que ele não era um caniço, uma vara, uma vareta agitada pelo vento. Não, não. Ele era um profeta, ele era um homem grande. Mas ao falar disso também ele apontou para o fato de que vivemos algo ainda superior com a chegada do reino dos céus. E que tolice é não reagir adequadamente. Verdadeira justiça se justifica nas suas obras. Verdadeira sabedoria, se justifica nas suas obras. Você mostra que entende a vida realmente se você atua de acordo com aquilo que você recebeu. Se você não é que numa criança birrenta, mas que de fato se atenta para as verdades pregadas. Depois de criticar o pessoal por não reagirem adequadamente, Jesus agora volta os seus canhões na direção de várias cidades. Eu quero reler com vocês e eu quero que você veja quantas cidades ele menciona de uma maneira crítica. Olha o que ele diz. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Depois lá no verso 23, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Olha que interessante. Nós vamos primeiro focar nessa turma aí da incredulidade, no erro diante da situação. Jesus menciona 3 cidades de Israel. Mas por quê? Por que essas 3 cidades especificamente? Ele tinha alguma birra com essa turma? Não, não era nada disso. Eu vou falar um pouquinho melhor delas para vocês e vai ficar mais claro. São 3 cidades ali no norte do país, na região da Galileia. Uma delas é Corazim. Corazim é uma cidade relativamente pequena, era pequena. Hoje nós temos as ruínas dela a noroeste do Mar da Galileia. Uma da distância assim próxima de Cafarnaum. Daria para ir almoçar numa e voltar a pé, sem nenhuma dificuldade. Além disso, tem uma outra cidade mencionada chamada Betsaida, ou Betsaida, como alguns falam. De qualquer jeito, tem 2 e provavelmente Jesus se refere àquela mais próxima de Cafarnaum, que era a cidade de Filipe, cidade também de Pedro e de André. E também a própria Cafarnaum, que, note, era o local onde Jesus tinha resolvido fazer a sua base, o seu quartel-general. Cafarnaum era a cidade onde Jesus tinha estabelecido residência. E ela acha que vai subir aos céus. Mas Jesus está dizendo que não vai, não. Ou seja, Jesus está falando ali da cidade onde ele morava, a gente não sabe há quanto tempo ele morava lá, talvez já fossem vários anos, a gente não sabe. E as cidadezinhas ali perto. E como que deveria ser morar em Cafarnaum nessas épocas, né? Imagina você acorda um dia, vai lá na lotérica logo cedo pagar uma conta de luz. E aí você volta dizendo, eita, eu vi Jesus hoje lá, passeando com a turma dele, estavam voltando da montanha, estavam indo lá para o lago fazer alguma coisa. Ou então alguém chega, uma criança chega, né? Você criança chega, mamãe, sabe quem me ajudou a carregar as compras hoje do Verdurão? Jesus, lembra? Aquele filho de Maria, gente boa ele. Jesus era um humano, queridos. Ele andava pelas cidades, ele era conhecido, ele era um humano completo. Ele tinha uma voz humana, ele era um ser humano. Ele tinha uma certa altura, a gente não sabe se estava mais para 1,60 ou mais para 1,90, a gente não sabe. Mas ele vivia lá, as pessoas sabiam quem ele era, as pessoas tinham contato com ele. E as pessoas não somente sabiam quem ele era, mas tiveram acesso, como diz o texto, a numerosos milagres nessa situação.
eles viram, justamente por ser ali a base mais próxima de ação de Jesus, eles viram numerosos milagres, demonstrações, sinais poderosos. Porque Jesus, além de ser completamente humano, ele também é completamente divino, ele é o Filho de Deus. E essa turma viu e ouviu muito acerca dele. Vários que moravam nessas cidades, por certo, foram testemunhas oculares de milagres de Jesus. Os que não viram, ouviram contar, ouviram das pessoas, sabiam o que estava acontecendo. Ouviram acerca de curas, ouviram acerca de ressurreição, ouviram acerca de expulsão de demônios, de transformar água em vinho, de multiplicar pão e peixe. Por certo, moradores dessas regiões foram gente que foi alimentada pelos pães e peixes multiplicados por Jesus. Talvez alguns estivessem em Caná da Galileia e tomaram água que virou vinho. Essa turma sabia dessas coisas, mas essa turma se recusava a agir de acordo com alguém que sabe de algo que muda tudo. Eles se recusavam a se arrepender. Eles se recusavam a crer. Eles não andavam em seguida em direção ao Messias, mesmo entendendo todas essas coisas, mesmo tendo visto isso tudo, porque o coração deles estava muito investido em outros rumos para mudar. Isso te surpreende? Que essa turma tenha visto todas essas coisas e ainda assim não cresce? Crianças, isso surpreende vocês? Talvez sim. Talvez porque você, meu irmão, você mesmo queira mais que tudo ver um sinal para que você creia, né? Talvez agora nesse período aí complicado de pandemia e confinamentos, essa incerteza toda, tudo que você queria era uma demonstração poderosa de Deus para acalmar seu coração. Aliás, será que Deus não está vendo a oportunidade que ele está perdendo? Será que ele não está percebendo que se ele fizer o vírus sumir, pá, desapareceu tudo? Será que ele não está percebendo a oportunidade? Todo mundo vai crer, não vai? Todos vão se dobrar diante de Jesus, certo? Às vezes a gente acha isso. Às vezes a gente acha que para alguém crer, o que precisa é isso. É acontecer uma grande demonstração de poder. Aliás, isso está muito na mente de muitas igrejas evangélicas, que acham que é isso que vai atrair as pessoas a Cristo. É a quarta do poder, é a quinta do milagre, é a sexta das causas impossíveis. A ideia é que se as pessoas presenciarem algo especial, extraordinário, poderoso, sobrenatural, elas crerão. Às vezes a gente também pensa isso, se formos ser sinceros. Ah, se essa situação aqui se resolver, se essa cura vier na minha família, se esse milagre financeiro ocorrer, algo extraordinário se der, eu vou crer, as pessoas vão crer. Não é assim. Na época mais impressionante de sinais e maravilhas que a humanidade já viu, aqueles anos do ministério de Jesus, muitos viram coisas impressionantes. Muitos. E não creram. Muitos viram pessoas mortas. Não gente doente, tá? Gente que tinha morrido, gente que ninguém tinha dúvida que tinha morrido. E as pessoas viram essas pessoas voltarem da morte e andarem por aí. Eles viram gente que todo mundo sabia que era cego. Todo mundo sabia que era cego desde nascença. E agora ele está enxergando. Todo mundo conhecia alguém que havia sido coxo, paralítico, mas agora andava sem deficiência alguma. Ou então alguém que era surdo, que nunca tinha ouvido o canto de um pássaro, a voz dos pais, nada, mas que agora ouvia. Gente com doenças incuráveis sendo saradas, mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue e que já tinha gastado todo o dinheiro dela com tratamentos. Sem sucesso. Mas agora ela estava curada. Leprosos, gente que tinha que morar fora da cidade, mas que agora estava junto do povo de Deus. As pessoas viam isso. As pessoas viram a um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe servir de comida para uma multidão, milhares de pessoas. Elas viram essas coisas e elas se recusaram a crer. Eu não sei o que elas diziam para si mesmas, talvez algo como, coisas estranhas acontecem, estranho isso aí, não sei que é isso não.
Alguns diziam coisas mais feias, diziam assim, ele faz isso aí, ó, é pelo poder do mal. Outros falavam, Deus está com ele, acho que é um profeta mesmo, né? Mas Messias, acho que não. Corazim e Betsaida não se converteram, mesmo vendo os milagres. Cafarnaum tinha certeza que vai para o céu, mas não ia não. Aliás, como que é isso? Ele falou, né, negócio de maior severidade, maior rigor no dia do juízo. Como é isso? Veja, a gente não sabe muito, tá? Mas o Senhor ensina em outras passagens uma espécie de uma diferenciação até mesmo de recompensa na eternidade. Não fala muito sobre isso, é dessas coisas que a gente queria saber mais e não sabe, mas fala. E aqui também. Aqui ele parece indicar que haverá um rigor diferente para quem teve acesso ao conhecimento em comparação com quem não teve acesso ao conhecimento. Entenda, às vezes a gente pensa assim, mas e aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Elas também estão condenadas. Ignorância não desculpa. Mas mais sério do que mera ignorância é ter acesso e não crer. Haveria rigor para Tiro e Sidom, sim, e para Sodoma. Mas maior rigor é para quem teve acesso e não creio. Veja, eu acho que é aquela ideia de que a quem muito é dado, a muito é cobrado. Vamos pensar no exemplo do turista que estava indo para as Olimpíadas, acho que ajuda também. Imagina que esse turista, tem dois turistas na mesma situação, e um deles foi, apesar de saber que não ia acontecer. Já o outro, por alguma razão, não ficou sabendo e foi. Quando chega lá, nenhum dos dois vai ter Olimpíada alguma para assistir, vai? Claro que não. Só que quem que é mais tolo? O que foi sem saber que não ia ter? Ou o que mesmo tendo a informação, assim mesmo persiste? Óbvio, muito pior é o que foi sabendo, não é mesmo? Tá, mas como que é isso de maior rigor? Jesus não disse. E melhor mesmo é não descobrir. É não estar entre os que descobrirão. O que eu sei é que eles deveriam crer. Tinham tudo o que precisavam em termos de informação para crer. Mas o coração de pedra deles se recusava a se dobrar perante o Senhor. E essa é a reação errada diante da notícia do Evangelho. Tá, então qual que é a reação adequada a quem fica sabendo acerca da vinda de Deus Todo-Poderoso à Terra? A gente vai assim para o nosso segundo ponto. A reação adequada é crer. Vamos reler o texto todo? Vai aí comigo para o verso 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que te se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Ele falou de 3 cidades que não creram, mesmo tendo evidências claras, e para o ponto de Jesus ficar absolutamente cristalino para todos, ele faz uma comparação. Ele fala de outras 3 cidades que, segundo Jesus, se tivessem visto, teriam se arrependido. Ele menciona essas 3 cidades de fora do território de Israel. E olha, a Bíblia tem uma visão péssima dessas cidades. Lugares marcados por maldade, por paganismo, por rebeldia. Lugares que não tiveram acesso a quase nada, ou mesmo nada da revelação especial de Deus. Muito diferente de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, porque essas cidades não somente tiveram os sinais, mas eram cidades de Israel. Elas tinham, por ter o Antigo Testamento, toda a estrutura teológica para compreender os sinais. E Jesus menciona 3 cidades, vamos falar um pouquinho delas para ajudar também. Ele fala de 2 cidades fenícias que ficavam ao norte de Israel, Tiro e Sidom. E ele fala de Sodoma, aquela que foi destruída por Deus nos tempos de Abrão e Ló. Lembre-se de que uma cidade em que a coisa estava tão feia que Deus literalmente
derramou fogo do céu e consumiu. Tá aí essas outras cidades. Veja, a gente não vai ler tudo isso, mas eu gostaria de te pedir para pegar a sua Bíblia. Pega aí, crianças, vamos juntos, só para mostrar para vocês, depois vocês podem ler com calma. Mas olha, por exemplo, Isaías capítulo 23. Isaías 23. Achou? Isaías 23 é uma denúncia profética do homem de Deus falando contra quem? Tiro, e mais adiante fica claro, Sidom também. É uma denúncia profética de que o juízo viria sobre elas. Vem comigo para Ezequiel. Ezequiel, alguns livros aí para frente. Crianças sabem achar Ezequiel? Tenta aí, Ezequiel 26. Ezequiel capítulos 26, 27 e 28. Olha só, são denúncias contra quem? Contra Tiro, contra Sidom. Capítulos inteiros sobre isso. Se você for um pouquinho mais adiante, lá para o livro de Joel, Joel capítulo 3, verso 4, diz assim: que tem de vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Felístia? É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei, sem demora, cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. E aí lá no verso 6 ele diz que eles, Tiro e Sidom, venderam filhos de Judá e filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos. Ou seja, cidades que eram culpadas de pegar o povo de Deus e vendê-los como escravos. Amós, outro profeta, capítulo 1, verso 9, sabe achar Amós, criançada? Tem que cantar a musiquinha? Canta aí, chega lá, vai. Amós 1, 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Ou seja, veja, isso é um breve apanhado de algumas passagens. A Bíblia não tem uma visão nada positiva de Tiro, de Sidom, de Sodoma. Sim, é verdade, os profetas também apontaram os seus canhões contra as cidades de Israel, Amós, por exemplo, mas é diferente porque as cidades de Israel tinham promessas divinas a seu favor também. Essas cidades não, eram cidades rebeldes e pagãs. E o que Jesus diz é impressionante. Ah, Corazim, ah, Betsaida, se lá em Tiro e Sidom eles tivessem visto esses sinais, eles teriam se arrependido. Eles teriam se vestido de pano de saco e cinzas, eles teriam se arrependido. Cafarnaum, você acha que vai subir ao céu, né? Você é povo de Deus, né? É. Você não tem conversão, você não tem fé e arrependimento, você não vai, não. Sodoma, aquela que foi queimada, se ela soubesse o que você sabe, Cafarnaum, se o Filho de Deus tivesse feito a sua morada e o seu ministério nela, ela existiria até hoje. Ela não teria sido destruída porque ela teria mudado de caminho. Pesado, né? Aliás, talvez você esteja se fazendo uma pergunta aí. Se fazendo isso tudo em Tiro, Sidom e Sodoma, as pessoas teriam se arrependido, por que ele não fez lá? É difícil, né? Mas é o que as Escrituras nos ensinam. A palavra de Deus nos ensina a doutrina da eleição. Não é plano de Deus salvar todas as pessoas do mundo. Se ele tivesse feito sinais como esse nessas cidades, eles teriam se arrependido. Ele é Deus, ele é santo, ele é justo, ele é bom. E a gente não sabe responder todas essas coisas. Algumas delas ficam assim meio pertencem ao Senhor e pronto. Aliás, na verdade a gente sabe muito pouco. Eu acho que você tem percebido isso esses dias, não tem? Como essa crise de saúde pública, você vê que é algo meramente humano. Tudo bem, diz respeito ao planeta como um todo e tem consequências graves, mas mesmo numa crise meramente humana, você também está que nem eu, você sente que você não está entendendo direito, e uma hora vem uma notícia de um lado, aí vem um estudo que parece desdizer, aí vem um especialista, aí vem um exemplo, aí vem uma contra-notícia, e você fica com aquela sensação assim de eu não estou entendendo direito, eu tenho minhas opiniões, eu tenho meu ponto de vista, mas a sensação é que
vai muito além do que a minha cabecinha vai ser capaz de processar. A gente está se percebendo pequeno esses dias. E olha, a gente está falando de uma mera situação, saúde, economia, globalização, migrações, governos, um assunto horizontal aqui. Nesse assunto horizontal a gente já tem dificuldade para entender. Quando se trata então, queridos, dos desígnios eternos, dos propósitos inescrutáveis do ser de Deus, da mente do Todo-Poderoso, é muito maior do que nós. É o conselho glorioso da Santa Trindade. Então, não, a gente não sabe por que ele não fez lá, então, se lá ia acontecer, eu não sei. Eu sei que ele não quis, por que ele não quis, eu não sei. Eu sei que ele é quem ele diz que é. Ele é Deus santo, bom e justo. E a gente não deve permitir que especulações tirem o que deve ser o nosso foco. Porque o nosso foco aqui é como eu vou responder e como você vai responder. Esse é o nosso foco. E nisso eu quero desafiá-los e nisso eu quero encorajá-los. O desafio é o seguinte: você tem essa informação sobre o Filho de Deus. Você tem. Você pode não ter visto os milagres, mas você sabe acerca deles. Se você não sabia, agora você sabe, ouvindo nessa pregação. Você sabe dos sinais, você sabe dos ensinamentos, e você sabe de algo maior do que qualquer uma dessas curas que Jesus fez. Você sabe acerca da ressurreição do Filho de Deus. Você sabe. Você não é um morador de Tiro, Sidom ou Sodoma sem conhecimento do Evangelho. Ainda que não creia, você ouviu. E o alerta de Cristo para você hoje é que você se arrependa e creia nele. Como vai ser a sua reação a essa mensagem? É de se submeter ao Salvador Jesus? Ou você está indo para Tóquio ver os Jogos Olímpicos que não acontecerão, fingindo que não é contigo? Perceba, esse alerta não é acerca de você que está na igreja, externamente falando. Cafarnaum, Corazim, Betsaida estavam. É possível estar entre o povo de Deus, achar que é povo de Deus, mas você não vai aos céus se você não está com Cristo. Esse é o alerta. Hoje é dia de abraçá-lo. Se você não é de Jesus, hoje é dia de abraçá-lo. Talvez você esteja entre o povo do Senhor, mas você não seja do povo do Senhor. Ou talvez você está tendo acesso a essa mensagem e você seja alguém que nunca considerou essas coisas profundamente. Que nunca de fato parou para pensar se de fato é real o que se diz acerca de Jesus. Eu te chamo, meu caro, a considerar de coração tudo isso. Porque o que está em jogo é muito mais do que o dinheiro gasto em ingressos, passagens e hotéis. É a própria vida eterna. E eu deixo também um encorajamento. Porque eu sei que vários de vocês às vezes desanimam na fé cristã, como João Batista. E sentem que não estão indo muito bem. Mas eu conheço muitos de vocês, queridos semeadores, queridas ovelhas, e eu sei de sinais de arrependimento, de gente que negou a si mesmo em coisas tão profundamente queridas ao seu coração e que dói ter negado. Eu quero te encorajar, te lembrando que vale a pena deixar isso que é tão precioso e que teu coração deseja tanto por Cristo. Vale a pena. O que você ganha é o próprio reino dos céus. E entenda, você não está sozinho, não mesmo. Quando a gente vê a história das missões, curiosamente, gentios foram se mostrando muito mais prontos a receber essas boas novas do que os judeus em muitos casos, e vem sendo assim desde o livro de Atos. Muitas vezes foi quem não tinha o preparo do Antigo Testamento que mais prontamente creu. Claro, houve perseguição de todo jeito, em toda parte. O ponto de Jesus é que as cidades de Israel deveriam estar mais prontas a crer. E a informação animadora para você aqui. A história nos diz que ali no 2º século, Tiro, essa mesma Tiro, já tinha várias igrejas. Tinha até um bispado ali na região. Tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 87. Já lidamos com ele ano passado na igreja. É um salmo que diz acerca de gente de vários lugares que eram pagãos, mas que seriam tratados como gente do céu.
Gente que, embora tivesse nascido, fosse natural de certo lugar, seria sobrenaturalmente nascido em Sião. E Tiro é uma dessas cidades. E a boa notícia é essa. O Senhor Jesus tem chamado gente de tudo que é lugar, de tudo que é história feia. Tem sido assim desde o princípio. Cidades que só conheciam o mal e o pecado, crendo. Não todos na cidade, claro, é um jeito de falar, mas muitos. Os que Deus chamou. O evangelho avançou com o apóstolo Paulo, chegou em Éfeso, uma cidade famosa pelo templo de Diana, com toda a maldade e imoralidade envolvidas. E muitos creram. Foi até a cidade de Atenas, cidade dos pensadores intelectuais, que muitos rejeitaram a ressurreição como loucura, mas muitos creram. Foi até Roma, sede do poder mundial, e logo começou a incomodar de tanta gente que creu. E a notícia desse reino vem se espalhando. A partir de Israel, se espalhando para a Ásia, se espalhando para a África, se espalhando para a Europa, cruzando o Oceano Atlântico para a América, indo na direção da Oceania, chegou a tribos bárbaras para todo lado que faziam das piores coisas imagináveis, e muitos abandonaram o mal e se voltaram aos braços do Deus vivo. Chegou no Oriente Distante, na China, no Japão, na Coreia, Deus povoando a cidade celestial com gente que vem de tudo que é história horrorosa, como nós. Esse mundo tem ao mesmo tempo rejeitado e abraçado essa linda verdade do Evangelho. E eu me volto a você que está ouvindo. Você não estava lá, você não viu Cristo e os seus milagres pessoalmente, mas você está ouvindo acerca deles agora. Como você vai reagir? Você não está na categoria dos que nunca ouviram falar. Você está na classe daqueles que já ouviram. E não é hora de especular ou querer investigar por que Deus te deu essa notícia. Por que você ficou sabendo antes de embarcar sem saber, enquanto tantos ficam sem ouvir? O ponto não é esse, o ponto é, você sabe. E sim, você que ouve, você pode hoje mesmo se juntar a Ele. Venha a Cristo. Há um destino muito mais espetacular do que uma ida aos Jogos Olímpicos. Nesse destino também teremos gente de tudo que é nação, em festa e celebração. Lá teremos corpos renovados, impressionantes, capazes de grandes coisas. Não vão ser só os atletas que terão corpos que funcionam muito bem, todos nós. Corpos incorruptíveis, que nenhum acidente, vírus, doença congênita ou homem mau poderão destruir. E a oferta é para que você vá de graça participar disso tudo. Hospedagem, ingresso, passagem, tudo incluso. De graça. De graça? Já aprendi que não existe almoço grátis. Quem é que está pagando isso, hein? Cristo está pagando. Jesus Cristo pagou com seu próprio sangue a morte do Filho de Deus. Abre caminho para que você participe da grande celebração dos povos, marcada para acontecer daqui a alguns anos, a gente não sabe quanto. Mas ela vem. E vai ser bem bom. Você vai estar lá com a gente? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque Jesus esteve entre nós, fez grandes sinais e maravilhas e mostrou que Ele era o Messias. E agradecemos porque Ele fez o maior de todos os sinais, voltando da morte, após morrer na cruz. Nós pedimos que hoje aqueles que ouvem se voltem para Cristo e todos possam, Senhor, se alegrar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.